Senhoras e senhores, boa tarde. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, Campus de Ourinhos, dá as boas-vindas a vocês ao nosso primeiro encontro da Rede Temática de Extensão em Águas. A nossa ideia inicial de ter essa atividade, sendo um diálogo com a comunidade, é de, além de apresentar os resultados de alguns trabalhos que desenvolvemos na universidade, é também trazer a comunidade para ouvir como as questões, principalmente relacionadas à água e ao ambiente, são trabalhadas e tratadas no seu dia a dia. Boa tarde a todos, né? Primeiro dizer que é uma honra enorme estar aqui para conversar com vocês e para falar disso que é o Comitê do Paranapanema, né? Que é um comitê que tem tido produtos fantásticos, né? Produtos maravilhosos. E aí eu venho trazer aqui o que é o Comitê do Paranapanema, o comitê feito dentro disso, que é fazer a gestão das águas no Brasil, né? E esse comitê, ele é um comitê que tem uma abrangência muito bacana, né? Ele ocupa um espaço muito interessante, com pessoas muito interessantes, né? Essa posição do Brasil que faz, que tem o território do Paranapanema, é uma expressão humana, né? Além de uma expressão geográfica muito linda, né? Pessoas fantásticas, né? Como os que estão aqui compondo, né? Esse evento incrível do pessoal da Unesp, que eu gostaria de parabenizar, né, por conta do sucesso que tem sido esse evento, que foi ontem, que está sendo hoje, né, e eu gostaria de agradecer muito a Priscila, né, do escritório do Paranapanema, que ajudou a fazer. Gostaria de pedir a o professor César Leal, né, por conta do professor César Leal ser a nossa referência, né, e ele está me concedendo a possibilidade de estar aqui aparecendo. Eu que sou um cara muito bonito, né? Então é importante estar aqui com você. O Comitê do Paranapanema, pessoal, é de domínio federal, né? Mas ele é um comitê muito interessante, porque do domínio federal a gente trabalharia apenas com a calha do Paranapanema, né? Mas o interessante é que aqui no Paranapanema a gente trabalha tanto com São Paulo como com o Paraná. Então, nós temos 3 comitês em São Paulo, 3 comitês no Paraná. A extensão dessa bacia é de 929 quilômetros, né, desde a nascente aqui em Capão Bonito até a foz lá em Rosana. São 247 municípios entre São Paulo e Paraná. Ele deságua, né, ele nasce aqui nas aqui da Serra do Mar e ele deságua lá na cota 239, lá no Rio Paraná, né? Então, ele é um comitê interestadual constituído em 2012 e composto por esses 6 comitês, né, no Paraná e São Paulo. Próximo, por favor. Eu que troco? Troquei. Então, a gente vai falar hoje sobre a integração, né, de tudo isso que tem acontecido no Paraná e no Paranapanema, e dizer o seguinte, né, que a gente vê esse rio que é interestadual, que divide 2 estados, mas o grande mote, né, do comitê não é a divisão, né, interestadual, é a união. O rio Paranapanema é um rio que une São Paulo ao Paraná, né? Então, essa é a grande sacada desse comitê, né? Ele conseguiu unir, tanto é que a gente trabalha Paraná e São Paulo, apesar das diferenças que sempre existem, né, das diferenças jurídicas, a gente consegue trabalhar muito bem com grandes produtos aí nesse ambiente, né, que a gente tem. O comitê, ele é o plenário do comitê, né? Aqueles que compõem a plenária do comitê são 2 vagas da União, são 10 vagas do Poder Público Estadual, são 6 vagas do Poder Público Municipal, 20 vagas de usuários da água e 12 vagas das entidades civis. E a grande preocupação é que isso seja dividido muito bem entre São Paulo e Paraná, né? Para que haja uma representação muito equinânime entre um e outro estado. Existe uma diretoria, né, onde cada segmento elege seu representante, né? Então, são 2 vice-presidentes, o presidente e a secretaria executiva. Aí, nós temos o escritório de apoio, que a Priscila, né, essa moça linda que está tirando fotografia,
ela é lá a responsável pelo escritório, né, que nos apoia, e existem várias câmaras técnicas, né? Então tem a CETIPA, que é uma câmara de integração, a CETIPA de legislação, essa câmara que é uma câmara muito especial de articulação política, né, onde fazem parte os políticos da região, essa câmara que é de instrumentos de gestão, né, dentro daquelas ferramentas, cobrança, outorga e essas coisas que são os instrumentos de gestão, tem a Câmara Técnica de Educação Ambiental e tem um grupo, que é um grupo de trabalho que é composto pelas instituições de ensino superior, né, que é também um charme do Comitê do Paranapanema, que traz que aporta ao comitê uma quantidade absurda de informações, né? Então, comitê montado aí numa estrutura muito doida, né? E uma das principais ferramentas, né, de desenvolvimento das ações do Comitê do Paranapanema é seu plano de recursos hídricos que foi desenvolvido aí, que ele foi realizado em 2016, ele foi aprovado, né, em 2016, e ele é fruto de uma robusta integração, de uma robusta participação de todo mundo envolvido, né? Então, é um plano extremamente discutido, que trouxe uma quantidade de informações absurdas, né, para dentro da gestão de águas, não só do Paranapanema, como do Brasil todo, inclusive com metodologias que estão sendo desenvolvidas aí, com o apoio das universidades, de novo, né, aí, professor César, de novo, e aí, né, esse plano, ele traz, então, os instrumentos de planejamento de gestão, né, fortemente pactuado, a base dele foi uma mobilização de integração entre as bacias, né, e ele teve um primeiro ciclo que se encerrou em 2021, pasmem os senhores, né, não foi um plano de gaveta, ele tem muitas das metas estabelecidas já cumpridas, né, então nessa revisão que foi realizada em 21, percebeu-se que a gente poderia deixar algumas metas que a gente trazia por conta delas terem sido atendidas, né? Não tinha mais por que trabalhar com a busca dessas metas, porque elas já estavam alcançadas. E aí, uma forte recuperação do que havia, né, agora para a gente começar a desenvolver em 2022 até 2027, quando um outro plano deve ser construído, então. Mas fortemente pactuado, né, todo esse trabalho já consolidado e muita coisa por fazer e muita coisa sendo feita, né? A pauta de implementação agora, dentro da revisão do plano, né, com todos os iluminados da bacia e as pessoas que se envolvem com a gestão de recursos hídricos, que são pessoas extremamente especiais, piscicultores, pescadores, comunidades, né, de todos os tipos, mais a indústria, mais a agricultura, mais os políticos, né, os municípios, desenvolveram, então, uma intenção de implementar o plano todo integrado, né, um plano de comunicação, o programa de educação ambiental e um programa de capacitação. Então, essas são as pautas que estão em implementação agora dentro dessa nova fase do plano. Nós temos, dentro dessa implementação do PIR, nós estamos trabalhando dentro da Agenda 2030, né, trabalhando com os instrumentos de gestão. Então, teve aqui junto, em paralelo a esse evento, um estudo desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, junto com a Agência Nacional de Águas, para pensar no enquadramento dos corpos d'água do comitê, né, que é uma questão importantíssima, um instrumento importante, né, segurança hídrica, né, a gente tem que trabalhar com essa questão da segurança hídrica, inclusive o comitê se envolve, eu vou falar um pouquinho mais para frente, fortemente na questão da crise hídrica do Paranapanema, que aconteceu, não só da segurança hídrica, a questão de termos água, né, para as nossas atividades, mas questão de geração de energia elétrica também, a revitalização da bacia hidrográfica, de toda a bacia, né, não só pensando no curso principal do Paranapanema, mas em todo o seu território, e de ações contínuas, né, de aquelas ações que começaram lá em 2016 e não vão terminar em 2027. Né? Elas vão seguir, porque o comitê tem que fazer toda essa gestão e acompanhar todo esse desenvolvimento. Né? A implementação do plano, então, ele tem uma metodologia participativa e integradora, né, com acompanhamento de todas as ações que são implementadas por esse plano, né, dentro de uma estratégia de acompanhamento que foi inicialmente desenvolvida, né, por essa Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão. Ela tem
como fomentador dessa implementação do plano, a Secretaria Executiva, né? A Agência Nacional de Águas está o tempo todo acompanhando a implementação desse plano, e essa retroalimentação para a gente chegar de novo nas estratégias de acompanhamento. Então, um círculo de virtuoso, né, que a gente desenvolveu aí para esse comitê, para fazer a implantação das estratégias e das ações necessárias dentro do plano. A gente trabalhando dentro do Paranapanema como uma meta do plano que foi estabelecida, porque um problema sério era as vazões de referência, né, que a gente tinha para a gestão. No Paraná era uma vazão, em São Paulo era outra. Conseguimos, né, a despeito de toda uma história que o Estado de São Paulo tinha, a gente trouxe a vazão de referência para aquela vazão que a nação desenvolve, né, aquela que a Agência Nacional de Águas usa como referência, e o Paraná, a nossa vazão de referência era o Q710, que era uma vazão pequenininha, e a gente subiu um pouquinho a vazão de referência, o Q95, né, e aí fazer uma gestão juntas, né, com essa gestão do Paranapanema como um todo. Então, isso foi pensado dentro do Paranapanema, dos comitês afluentes paulistas, e aí o CRH, o Conselho de Recursos Hídricos do Estado, mais o Departamento de Água e Energia Elétrica, que é o órgão gestor que cuida da outorga, né, concordaram com isso e a gente conseguiu trazer essa vazão de referência para a vazão, essa geral agora do Q95. Foi na bacia, né, com o uso da água e boas práticas que essas indústrias desenvolviam, para entender como é que funciona, né, e como poderia melhorar o uso de água da bacia pelas indústrias. Foram mais de 20 mil indústrias, né, que existem no setor, com 99 setores diferentes. Claro que não foram todas, foram as grandes usuárias, mas tem, dentro do site do comitê, está lá o estudo desenvolvido, que mostra, né, de cada setor industrial como é que está usada a água na bacia, de que forma que as metodologias de um uso racional estão sendo aplicadas dentro da indústria do Paranapanema. Um projeto muito bacana também, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas, dentro de uma proposta do comitê. Uma outra ação, né, e essa ação aqui, uma ação do meu coração, né, porque é uma ação que trabalha com questões de águas subterrâneas, né, que, para quem não sabe, águas subterrâneas na nossa bacia é uma riqueza imensurável, né? A gente não sabe, tem muita gente não sabe exatamente quanto tem, mas muito dessa está com um pouquinho de problema, e a gente também não sabe quais são os problemas. Então, a gente precisa estudar mais as questões de água subterrânea, e para isso, um grupo de geólogos compõe o projeto, que é um proposta de locação de postos de monitoramento de água subterrânea dentro da bacia, com um viés de qualidade e de quantidade, né? Então, é importante que a gente acompanhe não só como oscila, né, as quantidades de água subterrânea, mas como varia no tempo essa qualidade, né, e também as questões de qualidade natural, porque como a água subterrânea ela fica muito tempo em contato com o solo, a possibilidade dela ter mineralizações e ter questões naturais que interferem na qualidade dela é maior. Então, esse projeto é um projeto muito bacana, né, está sendo implantado agora. A proposta eram 18 poços, mas eu acredito que estão sendo implantados 10 do lado do Paraná, né, porque o Paraná tinha um déficit de monitoramento, e a gente vai equalizar essas quantidades entre Paraná e São Paulo. Então, esse projeto é um projeto muito legal. Essa primeira proposta, que era o estudo, né, para esse planejamento, também foi uma meta cumprida. Agora, a próxima meta é melhorar o monitoramento, porque sem a gente monitorar, a gente não consegue gerenciar nada, né? É como se a gente tivesse uma conta bancária e a gente não visse o saldo lá todo dia, né, e não soubesse como é que a gente tem. De repente, a gente está pensando que a gente tem dólares e, na verdade, a gente tem reais na conta, e aí a coisa fica meio, né, está falando de 20 mil, né, e está pensando que é 20 mil dólares, mas são 20 mil reais, e aí o dinheiro não é todo esse que a gente está pensando. Então, é isso que a gente pretende com essa rede integrada. Um balanço hídrico de ponta também, né, um projeto de levantamento de reservatórios inédito no país, né, que verificou nas áreas de irrigação, porque o balanço hídrico que foi feito, ele não considerou essa água acumulada nos pequenos reservatórios, né? Isso faz diferença no balanço, né? É uma quantidade de água que estaria ali disponível ou não, né? A gente está precisando entender. E está sendo feito isso, um projeto piloto no Alto Paranapanema, né? Com vários pequenos reservatórios que estão instalados lá, foram levantados. Foi feito batimetria, inclusive, né, não só a área, mas a profundidade, para calcular quais eram os volumes acumulados ali,
para no balanço hídrico a gente fazer a conta e fazer uma verificação melhor do que estava acontecendo. Além disso, né, isso que foi apresentado aqui, né, esses dias, né, que foi uma modelagem hidrodinâmica do comportamento do rio Paranapanema, aí sim, só do Paranapanema e dos reservatórios, dinâmica, hidrodinâmica, né, no tempo e no espaço, para saber como é que esse recurso hídrico estava nesse momento, né, com relação à sua qualidade e quantidade, para a gente saber o que a gente precisa fazer para um programa de enquadramento, né, onde a gente se pretende chegar, porque o enquadramento não é o rio que temos, é o rio que queremos, né? Então, aonde é que a gente vai chegar com esse enquadramento? Então, esse projeto, isso tudo que eu estou falando é coisa que o Paranapanema está desenvolvendo, né, que o comitê está fazendo. Então, não é pouca coisa, né, gente? Não parece pouca coisa, né? Bastante coisa, né? O pessoal está trabalhando bastante, e aqui o pessoal da universidade tem ajudado, o Nesp tem ajudado muito, né, a sociedade, os usuários, todo mundo, sociedade civil aí, com o pessoal que tem feito, inclusive, repovoamento de peixes, né? O pessoal lá do Luizinho tem botado milhares de peixes aí, então isso tudo tem acontecido com muita força dentro do Paranapanema, né? E aí, dentro desse universo da universidade, né, o Centro de Ensino e Pesquisa de Extensão, os comitês afluentes apoiam pesquisas dentro da Unesp de Ourinhos, né, objetivando apoiar a produção de materiais didáticos. Então, a gente tem aqui dentro da Unesp de Ourinhos o que a gente considera, por comitê, um centro de ensino e pesquisa de extensão do Paranapanema, né? Então, a gente tem desenvolvido junto com a Unesp de Ourinhos, né, professor Piroli e todo mundo aí da Unesp, a gente tem desenvolvido projetos que são projetos interessantes para o comitê também, como um todo. Além disso, o mestrado profissional em recursos hídricos está sendo desenvolvido lá em Presidente Prudente, com os comitês paulistas, né? Aí, os comitês da vertente do Paranapanema, mais o Aguapeí Peixe, que é um comitê que não exatamente é do Paranapanema, mas ele é muito parecido com as nossas características, né, de Paranapanema. Ele tem as mesmas impressões, né, geográficas, vamos dizer assim, né, essa coisa de paisagem, tudo muito próximo. Então, a gente resolveu incorporar essas duas bacias, né, que compõem o Comitê do Aguapeí Peixe dentro desse mestrado profissional. E esse mestrado já desenvolveu uma série de mestrados, né? Tem um monte de aluno formado, gente que tem trazido uma contribuição muito importante para a gestão de recursos hídricos do estado de São Paulo. E a revitalização das bacias hidrográficas, né, que é um problema, foi identificado um grande problema de erosão, e aí temos trabalhado com essa possibilidade de melhorar, né, a bacia hidrográfica, principalmente com questões de recuperação de bacia, uma ideia que foi inicialmente lançada pelo professor César, né, que desenvolveu esse conjunto de ações aí que estavam, né, desenvolvidos aí. E aí foi feita dentro da vertente paulista, né, são muitas erosões. Um grande problema que a gente tem na gestão das águas é a erosão com consequente assoreamento dos recursos hídricos. Isso em São Paulo e no Paraná, né, a partir da porção. Nós que estamos aqui em Ourinhos, a gente vive um paraíso, né, que a gente vive nesse solo argiloso, maravilhoso, de produção fantástica, mas mais para o oeste a gente tem solos muito frágeis, né, solos com alta suscetibilidade à erosão, e a gente precisa trabalhar melhor as bacias hidrográficas de lá, mas também as de cá, né, para que a gente tenha resolução desses problemas, evitando aí maiores perdas de solo, né, para que isso não prejudique os recursos hídricos. Então, controle de erosão visando a proteção dos recursos hídricos. E aí o programa produtor de água, que é aquele que a gente fala, né, que é o programa, os PSAs, né, programas que beneficiam aqueles que trabalham no sentido de melhorar a questão das águas, recuperando o ambiente, né, e em Prudente está sendo desenvolvido um projeto, foi escolhido lá em Prudente o local, né, por conta de ser lá, já ter tido todo um background, né, para a montagem desse programa. Então, essas são as coisas, né? O comitê também atua, além dessas ações todas, o comitê tem atuado na sala de crise do Paranapanema muito fortemente. Vocês sabem que a crise hídrica que aconteceu em 2020 e 2021 aqui para o Paranapanema foi pior do que a de 14 e 15, né? Para a gente aqui. A de 14 e 15 afetou muito a região de São Paulo,
mas a de 2021 afetou-nos aqui, né, muito seriamente. E, apesar disso, essa sala de crise que foi instituída em 2019, ela conseguiu, por meio de comunicação, capacitação, base técnica, mobilização, pactuações e 70 reuniões, né, online, todas elas, pelo menos uma por mês, né, em momentos mais tranquilos como esse que a gente está vivendo, com chuva, né, conseguimos manter os níveis dos reservatórios acima dos 20%, o volume útil dos reservatórios acima dos 20%, mesmo em momentos em que todo o sul do país estava passando por uma crise enorme, com a Argentina, né, com os níveis do Paraná, do Rio Paraná, lá na Bacia do Prata, super baixos, todo mundo reclamando, e a gente conseguiu manter um nível para que todos os usuários de água fossem contemplados, né, que não tivessem prejuízo nas suas atividades, e a gente conseguiu manter isso, e agora a promessa é de que a partir de janeiro tem uma regra operativa para os reservatórios, né, com faixas de operação pactuadas dentro do comitê, né, e discutidas inclusive com o setor de geração de energia elétrica, que discutiu bastante, né, foi em busca de atender as necessidades dele, mas conseguiram ceder ao que tínhamos. Então, o papel do comitê é justamente isso, né, engajar todos os atores da bacia, todo mundo que está envolvido, nós todos, na verdade, nós é que somos o comitê, ter a integração dos segmentos do Estado, dos municípios e dos comitês, então buscar essa integração, todo mundo trabalhar junto para um único fim, que é melhorar a qualidade e a quantidade das águas, né, e de água subterrânea também, né, despertar do senso de pertencimento, né, todo mundo tem que se sentir dentro desse contexto, né, eu sou do Paranapanema, inclusive esse é o nosso mote, hashtag eu sou Paranapanema, nós todos somos Paranapanema, com diálogos, compartilhamento de tarefas, valorização de aptidões, envolvimento dos setores e membros, capacitação, informação. Dentro disso, que é um eventos de integração, ações conjuntas, secretarias executivas dos comitês integradas à secretaria executiva do Comitê do Paranapanema e processo eleitoral, né, para a diretoria por segmento. Então, cada segmento decide quem é que vai representá-lo dentro dessa questão do comitê. De novo, né, então, as funções, então, do comitê é articulação institucional, né, planejamento e projetos com instituições de ensino superior, execução do poder público, né, todas essas questões, o planejamento e projetos com as instituições de ensino superior do Paranapanema, né, e a articulação política, né, do poder público, que tem uma Câmara Técnica, né, que é composta só por políticos. Né, então, a gente que está na secretaria, as pessoas que estão na secretaria executiva dão os apoios e esse pessoal desenvolve aí o que a gente precisa desenvolver na área política, com articulação para os interesses do comitê na área política, tá certo? Bom, era isso que eu queria falar sobre o comitê. Muito obrigado a todos vocês. Desculpe se eu passei do tempo.